Vamos ver aqui, pare de fazer isso e volte a se divertir com jogos do canal Matheus 505 de 3 anos atrás. Vamos ver se ele vai ter a pedrada Bom aqui. dia, Vietnã. Se você joga videogame, tem uma grande chance de que você já ficou preso em alguma fase. Seja por um inimigo... Ele tá usando um símbolo aqui. Achei. Sulfúrio. É a cruz de Leviatã. Caralho, viado. Mas o dele não é exatamente esse, né? Ou é? Não dá pra ver que tá muito pequeno. É muito parecido com esse aqui, que era o que eu lembrava. Que isso, Matheus. Tá doido. um objetivo difícil de entender, ou um quebra-cabeça mais confuso que um vídeo do Diogo Defante. Talvez, depois de tentar um pouco, você pega o celular e pesquisa a solução para aquele problema. Aonde ir no mapa, a técnica para derrotar o inimigo, a solução para o quebra-cabeça. Assim, você passa... Nossa, rapaziada, quem procura como derrotar, vencer inimigo e tal, no mínimo perder 3 vezes pra fazer isso, né? De preferência em dias diferentes. Fazer isso no mesmo dia, perder 3 vezes, fazer no mesmo dia, pô, você não vai ter insight nenhum. O legal é você perder no chefão, tipo, 3 vezes, você vai dormir, aí no meio do outro dia você fala, caralho, vou fazer isso. Ou você agora tem uma memória muscular melhor, você vai tentar de novo e pô, você consegue. o que quer que seja o obstáculo e segue em frente com o jogo. Mas foi mesmo você que passou? Afinal, você não passou com o seu conhecimento ou habilidade. Você passou com o conhecimento e a habilidade de outra pessoa. Nesse vídeo, vou falar sobre como os guias de videogame podem estar estragando a sua experiência com os jogos. Aqui é seu garoto Matheus 505 e queria deixar claro, desde o começo, que não vou dizer que você é menos gamer por usar guias e tutoriais. Minha intenção... Eu digo, você é. Vou criar o caos. É só trazer uma reflexão e você mesmo decidir o que fazer com a sua vida. E uma coisa boa pra fazer com a sua vida... Porque assim, você é um artista se você desenha, sei lá, metade do desenho, deixa o resto da inteligência artificial desenhar? Não sei. Você é gamer quando você tá desenhando tá jogando o jogo e na metade você deixa... Faz o que o tutorial manda, segue exatamente o que o tutorial faz, tipo, aham. Ou tu tá transando quando você dá a primeira metida e depois deixa outra pessoa meter até o final? Não sei, né, rapaziada? Polêmico isso aí. é conhecer a Yahaha. A Yahaha é uma plataforma de criação para experiências 3D. Vamos lá, vamos pro caralho, viado. Eu quero propaganda. Muitos jogos sabem quase perfeitamente o nível de habilidade que você vai ter em X momento do jogo e fazem com que as fases sejam desafiadoras o suficiente para te dar um certo trabalho, mas sem serem frustrantes. O jogo tem em mente toda essa linha de habilidade que você vai traçar durante a sua jogatina e garante que vai te revelar tudo no tempo certo. Por isso ele precisa que você passe uma certa dificuldade, que é para aperfeiçoar sua técnica nas diversas mecânicas que ele oferece. Assim, você sente cada vez mais que está progredindo e melhorando no jogo, a ponto de em certo momento pensar, caramba, eu sou muito bom. Usar um guia ou tutorial pode te fazer perder isso. Se você chega num chefão e morre 10 vezes, mas depois finalmente consegue, você pensa, eu sou um deus gamer. Mas se você tenta 3 vezes e pesquisa um tutorial... É irônico, né? Você morreu 10 vezes. Você tá muito longe de ser um deus gamer. Mas a sensação é essa. A sua sensação é ir pro próximo. E tem gente que qualquer pequena inconveniência que encontra no caminho já saca o celular e pesquisa a solução para aquilo. Não tenta nem resolver e já tá pesquisando, porque não quer ter o trabalho de tentar e nem pensar. Eu vou falar algo que vai assustar vocês, mas tem gente que pesquisa a solução das fases de Portal. A solução de um quebra-cabeça num jogo de quebra-cabeça. Mas aí não tem cut? Então, mesma coisa. Que tipo de monstro? Falando em monstros, 60% das pessoas que me assistem não são inscritas. Só soltei essa informação aqui, entenda como quiser. Vamos voltar pro vídeo. Hades é um jogo que eu sou muito apaixonado, e um dos maiores motivos é que eu fiz tudo sozinho. Eu não pesquisei na internet estratégias, segredos, qual o poder... Você começa a jogar Hades ou algum jogo do tipo, procura melhores builds. É por isso que MMORPG morreu também. Por quê? Como é um jogo que exige muito do seu tempo e recurso, você não pode cometer erros, vamos dizer assim, né? E aí o que resulta? Porque o jogo é grátis. Como se o jogo é grátis, ele vai ser muito mais caro do que um jogo normal. E aí o que acontece?
pra você não gastar 100 horas numa build merda, você vai fazer o quê? Vai procurar na internet as melhores builds. Aí vai ter todo mundo jogando da mesma forma. Por quê? Porque se você arriscar, você pode se fuder. Aí até alguém inovar a build, você fica esperando. Não, vou deixar fulano inovar a build. Aí você fica vendo lá a galera se matando pra fazer coisa legal. O povo tem dinheiro, o povo tem tempo, o povo tem guild. E você só copia. Você nunca tem o prazer de criar sua própria build, né? Melhor. Eu testei cada... Tem que otimizar, tem que ir no mapa tal, tal e tal, ou fazer isso, isso, aquilo, pegar esse item nessa ordem. Pô, é chato, né? Você perde sua aventura. poder sozinho. Usando um guia, principalmente um de estratégia, o jogo pode deixar de ser uma experiência divertida e se torna uma lista de tarefas que você precisa cumprir para conseguir jogar. Porque o guia, ele nada mais é a mesma do coisa que algo... pra gacha, né? Gacha é a mesma coisa, porque você é free, então você vai gastar tempo pra caralho fazendo um monte de atividade inútil, porque o jogo não é grátis, ele cobra muito do seu tempo. Ou você vai gastar muito dinheiro nele, então você quer otimizar isso pra não sentir que jogou dinheiro fora, ou tempo fora. Então é a mesma merda. O fato dele ser gacha ou MMORPG já faz ele, em geral, ser uma merda. E olha que eu amo MMORPG. que outra pessoa viveu, algo que outra pessoa pensou. E ao invés de jogar livre da maneira que quiser, você fica preso a uma estratégia alheia. Porém, por mais que na maioria das vezes ele possa diminuir sua diversão e piorar sua experiência, em certos momentos, o guia, o tutorial, é a melhor opção. Cuphead, por exemplo, é um jogo que é só chefão. O jogo é lutar contra chefão. Então por que você vai pesquisar como passar do chefão? Você só vai conseguir passar desse chefão aprendendo com tentativa e erro. Mas chega uma hora que cansa. E eu entendo se você pesquisa o tutorial por estar frustrado. No Você mínimo, mano, no mínimo tentando procurar tutorial depois de 2 dias de tentativa, pô. Depois de 2 dias. Que aí dá pra sua mente processar o chefão no seu subconsciente, você desenvolver habilidades motoras, reações, padrões que você não percebia na hora. É a mesma coisa você escrever um texto e acha que tá tudo certo, tá bom, aí você lê ele um dia depois, e você encontra um monte de erro de português e percebe que tá uma merda também a escrita, sabe? tentou 40 vezes, você não tá conseguindo, é a hora de ver o guia. Na hora em que você não está mais se divertindo com o desafio e aquilo se tornou uma frustração e uma Foda, que vai obrigação, ter gente que vai ficar frustrado na segunda tentativa, na primeira tentativa. Então isso é meio abstrato, né? poupe sua sanidade mental. Não vire o Coringa. Não poupe não, vire o Coringa, mano, vire o Coringa. O povo que não tanca perder 2 vezes no chefão pra procurar tutorial, pô. Não, tem que virar o Coringa. Esse povo tem que aprender a passar frustração. Se a pessoa não consegue lidar com a frustração de um videogame e vai buscar logo o tutorial, é porque a vida dessa pessoa já vai dar merda. Essa pessoa, se ela não consegue lidar com a frustração do videogame, ela não vai conseguir lidar com a frustração do trabalho, frustração de relacionamento, frustração da vida adulta. Nada. Entendeu? Ah, não, mas ele já tá frustrado a vida inteira e por isso ele quer jogar pra relaxar. Mano, se tudo na tua vida te frustra, a última coisa que você tem que fazer é jogar videogame. Tu tem que resolver essas frustrações pra dar um jeito de viver uma vida decente e não a vida de escapismo, né, presa em recompensa imediata de jogo. Dos games. Pelo amor de Deus, assista o maldito guia! Fazer nesse caso, quando realmente tá enchendo o saco, não vai te fazer aproveitar menos o jogo. Vai te poupar tempo pra aproveitar de verdade. Meu sonho é zerar Red Dead 2 100%. E é um inferno. Eu amo o jogo, eu me divirto muito com ele, mas muitos desafios do 100% eu não acho divertidos. Pra mim, eles são só uma tarefa que eu sou obrigado a concluir pra chegar no objetivo que eu quero. Por isso, eu pesquisei o guia de todos que eu tive dificuldade em passar sozinho e de todos os coletáveis. Você também tem jogos novos que esse negócio de 100%. Primeiro que eu acho que essa parada de fazer 100% em jogo é esquizofrenia coletiva. Nunca entendi esse tesão de, vou fazer 100% no jogo, aí você tem que fazer um monte de tarefa idiota, pegar um monte de colecionável merda, que demora, que é feito só pra inflar o tempo do jogo, do 100%, pra eles justificarem um preço maior no jogo. Cara, isso pra mim não faz o mínimo de sentido. Se você quer fazer 100% de um jogo que você gosta das tarefas que estão sendo feitas, beleza, né, e tal. Mas normalmente é só encheção de linguiça. Aí a pessoa quer fazer o 100%. Aí, pô, como o jogo já é feito pra ser enrolado nisso, aí beleza, procurar o negócio pra você ter lá sua estrelinha do 100%, eu não sei porque você queria isso, mas tudo bem. Então, porque a parada já é merda, né? Já é um game design ruim nesse quesito. Eu não entendo esse negócio de platinar jogo, pra mim é... Eu
Valeu, Thunder, obrigado pela rede. Esse negócio de platinar jogo, pra mim, é... Pô, a pessoa tá tentando ter alguma validação na vida, sabe? Alguns jogos, beleza e tal, mas, pô, o povo é platinador de jogo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Joga os jogos pela diversão, beleza, você pode se divertir com platina, mas tem um monte de jogo que a platina é uma merda. Por que essa necessidade de completionista, né? Finalizar a parada? Nossa, gente, eu zero o jogo, jogo o que eu quero e deixo ele embora. Tem um monte de meus jogos preferidos, eu nunca bati 100% em nada. Eu nem sinto necessidade. Hoje em dia eu não tenho tanto tempo livre, então eu não conseguiria aproveitar Hades da maneira que eu aproveitei quando joguei. Eu tinha bastante tempo livre porque eu tava com depressão, não fazia nada. Hoje eu teria 2 horas por dia pra jogar. Não, tudo bem. Eu teria 2 horas por dia pra jogar. Então provavelmente eu usaria um guia. Nem todo mundo tem horas e horas Essa música parece com uma música de Breath of Fire 4. por dia pra jogar videogame. Muito menos tempo pra se aprofundar em algo. E isso é outra situação que eu não vejo problema. Quando você usa guia, Castlevania, que Breath of Fire tem esse. Qual fase? É nos momentos tem um pouquinho de mistério. num jogo que você não quer se aprofundar. Você só quer jogar casualmente ou só fazer a missão, o objetivo. Eu experienciei isso com Fortnite, naquele desafio do Indiana Jones. Tinha um quebra-cabeça para desbloquear ele, mas Fortnite é um jogo que, por mais que eu fique muito competitivo jogando, eu jogo só por diversão. Então, eu procurei o guia e completei o quebra-cabeça. Inclusive, você pode usar o código Mateus505 na loja do Fortnite e ajudar o canal. Isso... Uma enxada. Não vamos prometer o que eles não vão ganhar. Mas se pá. Talvez venha. Talvez. Tem uma chance em 1 milhão. No fim do dia, tudo depende de você e do que Como que ele botou música de Evangelho e não tomou copyright aqui? é divertido pra você. Acima de tudo, videogame Provavelmente tomou, né? E eu vou tomar também. é entretenimento. E entretenimento é prazer. Mas pense um pouco nas coisas que eu disse aqui. Talvez te ajude a aproveitar melhor os seus jogos. Eu tive a ideia para esse vídeo porque eu passei recentemente por um desses momentos de estragar a diversão pesquisando um guia. Eu tenho uma coleção no GTA Online de carros dos filmes Velozes e Furiosos. E a parte mais legal sempre foi colocar uma imagem do carro do filme no meu celular e tentar achar a tunagem no jogo que mais deixaria o carro parecido com o do filme. Mas eu não fazia isso tinha quase 1 ano. E uns dias atrás eu joguei de novo e consegui o Eclipse do Brian. E após não achar um capô parecido, eu simplesmente pesquisei um tutorial de como fazer o carro. Foi a coisa mais sem graça que eu já fiz. E nisso eu lembrei de uma história que aconteceu comigo anos atrás. Desde que eu tenho 6 anos de idade, minha franquia de jogos favorita é Resident Evil. Enquanto a criançada Eu realmente não entendo como que Resident Evil é tão popular. Eu respeito e tal, sei que, mas o nível de popularidade disso, a ponto de ter turista de Resident Evil que fica falando que os jogos antigos são ruins, só os novos prestam, e sei que, e fica xingando a franquia no Twitter, cara, tipo, beleza, é uma história interessante, é um jogo bem feito, mas caraca, eu nunca entendi o tamanho do apelo de Resident Evil, eu sou muito fora da bolha. descolada se divertia com San Andreas e A ponto de ter, pô, turista de Resident Evil. Onde eu imaginei na minha vida que eu ia ver gente reclamando de turista de Resident Evil? Na minha época, quem gostava de Resident Evil era só nerdola sinistro, só os estranhaço. Bomba Pet, eu me divertia com Resident Evil Nemesis. E zerei aquele jogo sem entender uma palavra do que foi dito. Eu era criança, eu não sabia falar inglês. Então, para entender como fazia qualquer coisa, eu tinha que explorar mais que 5 Indiana Jones. Era um inferno. Mas eu tinha muito tempo livre. Então quando eu conseguia fazer o que eu queria, mesmo que depois de horas, naquele momento, eu me sentia o titã dos games. Tudo que eu conquistava era fruto de muita exploração da minha parte, ou de muita exploração da parte do meu amigo de escola, Douglas. Desculpa. Que comprou o jogo, depois de eu passar 2 horas explicando pra ele por que Resident Evil 3 era melhor que Crash. Essa foi uma discussão real, eu humilhei ele no argumento e ganhei no final. Lembre-se que eu tinha 6 anos. Depois que ele comprou, ficou eu tentando zerar. Caraca. Quando eu tava jogando Crash, a gente devia ter já uns 10 anos, alguma coisa assim. Na minha casa e ele tentando zerar na casa dele.
E toda vez que a gente se via, rolava a maior troca de informações que uma escola pública já presenciou. Eu descobri que precisa ir em tal lugar. Eu descobri que para entrar nessa sala precisa disso. Eu descobri que se misturar uma erva verde com um otário, você faz um podcast. E eu nunca vou me esquecer o dia que eu cheguei e disse: Douglas, eu zerei. E ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: que coincidência, irmão. Eu também zerei. E nós ficamos em silêncio, parados, olhando pro nada, enquanto percebíamos que estávamos vivos. Sentíamos que aquela não era uma história triste. Naquele momento, eu juro, nós éramos infinitos. Então chama ele lá, então. Eu já pedi desculpa, Chama cara. aquele otário Foi lá, antes de eu te então. conhecer. Foi um dos melhores dias da minha infância. Mas não por esse momento de amizade. Foi um dos melhores porque nesse dia eu andei no camburão da polícia. Mas isso é história para outro vídeo. Cara, eu nunca entrei muito nessa discussão de detonado de jogos, porque eu não uso, né? Eu uso pra coisas igual ele falou, que eu acho que são idiotas nos jogos, né? Por exemplo, eu vou dizer um que eu uso. As respostas de relacionamento de Persona. Cara, eu achei tão bobas as respostas, me falavam tão bem de Persona e tal. Eu fui ver tipo, os diálogos, pra você ganhar ponto com a pessoa, é bajular ela, falar o que ela quer ouvir. Eu fiquei tipo, é sério isso? Tipo, a menina que gosta da aparência dela, você tem que elogiar a aparência dela. Aí você ganha mais ponto. É isso mesmo. Igual na vida real? Não ironicamente. Mas foda-se, não é a vida real, é um jogo, não precisa ser igual a vida real. Aí eu falei, cara, nego usa tipo duas runs, né? Faz uma run, aí pra pegar uma namorada, depois a outra faz o harém, isso aqui. Eu falei, mano, eu vou fazer o harém mesmo aqui, foda-se, vou jogar isso aqui uma vez só mesmo. Eu quero ver os finais de todo mundo, né? Eu tô com, porra, eu já tô no palácio do pai da Haru. Já tenho 90 horas de jogo, 80 horas de jogo. Eu não tenho tempo, não. Não sou vagabundo. Não tenho depressão igual o cara tinha depressão, não. Então tem que trabalhar, mano. E aí não tem tanto tempo pra jogar. Por isso, mano, esses aí eu pego. Não, não... Porque assim, pensa comigo. Você errar as respostas ali não te traz nada de interessante no jogo, né? Os diálogos, eu já vi os diálogos que acontecem quando você erra, são diálogos irrelevantes. Não desenvolve personagem, não mostra outra área da personalidade dele. Ele fala tipo, sei que e tal. E segue o mesmo diálogo. Então isso é meio decepcionante. Mas acho que fora isso, eu não usei mais nenhum outro jogo recente, assim. MMORPG direto a gente usa, né? Mas aí é sobrevivência. Mas jogo single player, assim, não. Muito difícil. E quando usava era pra alguma coisa específica, né? Igual eu falei, por 3 dias tentando, não consigo. É pá. Tá curtindo o jogo? Sim. Ragnarok é MMORPG, né? Todo mundo usa. Não tem como. Mas no servidor privado que eu tava jogando, que era o Return to Mohawk, que era tipo o Dark Souls dos Ragnarok Online, eu fiz até um vídeo sobre ele no canal principal. Eu não tava indo com tutorial, não. Inclusive porque o ADM não liberava a wiki do jogo. Mandava o povo descobrir na marra. E aí deu pra... Eu ia encontrando as coisas seguindo as lógicas do jogo. Foi bem legal. Então assim, eu acho que tem casos e casos, né? Mas o problema, como sempre, é usar como muleta. Exagerar, né? Você tá usando, tipo, igual droga. Igual álcool. Tipo, pouquinho e tal. Mas se começar a ficar viciado, aí dá problema. Sacou?